Olá pessoal da EJA da primeira fase, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Francisco de História de novo, tentando fazer mais um vídeo aí para vocês, para tentar ajudar, né, dar um apoio. E o que eu queria falar, pessoal, hoje, né, como eu passei o último texto, foi sobre evolucionismo, né, ou seja, a gente está entendendo a pré-história e como o homem foi surgindo. Mas antes da teoria do evolucionismo, pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre a outra teoria que era o criacionismo, né, a visão religiosa do surgimento do homem e da vida, né, aqui na Terra. E eu acho que para a gente começar a falar disso, uma das melhores coisas é a gente começar pela imagem, né? Sempre, né? Essa famosa imagem da Capela Sistina que muita gente já deve ter visto, que é a criação de Adão por Deus, né? Pintada pelo Michelangelo, perto de 1512, né? E, bom, o que que ele está mostrando aqui para nós, né? Exatamente esse contato do criador com a criatura, né? Ou seja, Deus cria Adão nesse momento, né? Junto com seus anjos, né? Acompanhado aqui de seus anjos, né? E dá o sopro da vida para Adão, né? E a questão é a seguinte, né, pessoal? Isso daqui é o quê? Essa é a ideia básica do criacionismo. Ou seja, que o homem, na verdade, não surgiu de um processo evolutivo, mas de uma ordenação divina. Ou seja, Deus é o grande arquiteto, é o grande pensador que cria o homem à sua imagem e semelhança, né? E isso é muito importante, porque desde a Gênesis, né, por muito tempo, essa foi a visão, basicamente, nossa, ocidental, cristã, né? Claro, várias outras religiões têm sua própria ideia de criação, né, de como foi a criação. Mas a mais comum para nós aqui no Brasil acaba sendo essa versão cristã, né? E por muito tempo isso foi tido como verdade absoluta, né? Não havia questionamento, né? Inclusive aqui, vejam, anos e anos depois, séculos depois, a gente ainda tem um cara chamado Gustave Doré, que foi um artista muito famoso. E em 1843 ele fez ilustrações, pessoal, para a Bíblia, Grande Bíblia de Tours, que foi uma Bíblia muito importante francesa, né? E aqui ele pega a parte do Gênesis, né? O começo de tudo, quando Deus diz e faça-se a luz, né? Então ele representa, né, isso aqui na gravura dele, com toda a escuridão das nuvens, né, de tudo, saindo, né, enquanto a luz ela vem em tudo, né? Então vejam como isso é importante para esse pessoal, né? Ainda no século XIX, né? Ou seja, a gente está falando de uns 200, nem 200, 150, 160 anos atrás, né? Apenas. Então vejam como isso é importante. Só que aí chega um cara, né, que cria uma polêmica, que é o Charles Darwin, com a sua origem das espécies, né, pelos meios da seleção natural, né, ou seja, qual que é a do Charles Darwin, né, pessoal? Charles Darwin era um cientista e ele via essa questão de um ponto científico e ele começou a identificar através de fósseis de animais, de fazer toda uma listagem, né, de como foi a evolução das espécies, né? Ou seja, a ideia dele do evolucionismo existe as espécies, elas existem, elas não nascem de Deus e elas vão se adaptando através da seleção natural e através da seleção natural, uma vai se preservando a sua vida, né? E se adaptando ao ambiente melhor, enquanto
as outras vão perecendo, né? Vão desaparecendo. Só que é claro, né? Exatamente por ele estar falando numa sociedade religiosa, vão começar a surgir vários problemas, inclusive essa caricatura, perdão, maravilhosa, né? Que é o venerável orangotango, né? Que é representando Charles Darwin como um macaco, né? Como um orangotango, né? E já em 1871. E por que que isso, né, pessoal? Porque muita gente confunde a ideia da seleção natural do Darwin exatamente com como se o ser humano tivesse surgido do macaco, né? E não é bem assim que funciona, né? O ser humano é uma espécie que vem há muito tempo se desenvolvendo, né? Apesar de termos semelhanças entre os primatas, né, entre nós, o que o Darwin propunha não era isso, né? De que nós vínhamos do macaco, mas de que nós participávamos também da seleção natural, né? E é muito importante a gente entender isso, eu acho, né? Para a gente ter essa visão. A gente tem criacionismo, mas a gente tem que é a nossa religião, que é com o que a gente comunga, né? Mas a gente também tem essa parte científica que não pode ser negada, né? Que foi de um trabalho imenso, né? E que não é de hoje que nós temos problemas muitas vezes polêmicas, né, com as teorias de Darwin, né, com as teorias, isso já faz bastante tempo, né. Bom, era só isso que eu queria falar com vocês mesmo, pessoal, deixar um pouquinho aí da palavra de Darwin, da palavra do criacionismo. E espero que se vocês estejam bem, que fiquem bem, né, e nos vemos nos próximos vídeos.